Oi, gente, estamos agora já no nosso quinto GED. Vamos falar sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E eu sei que o professor até começou a parte de exclusão, só que eu não quero começar a exclusão e aí parar no meio, porque eu gosto de dar tudo de uma vez só e bem detalhadozinho. Então, mesmo que o próximo GED fique um pouquinho maior, ou eu tenha que dividir em dois, não sei como é que vai ser, porque eu não sei até onde o professor vai chegar essa semana. Mas dependendo de como for, eu vou ajustando, porque eu não gosto de começar uma coisa e parar no meio. Eu acho que isso atrapalha a linha de raciocínio. Então, a gente vai falar realmente sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e eu vou apresentar para vocês as formas de exclusão, mas não vou adentrar, não tem material ainda explicativo sobre isso, porque o professor ainda não deu tudo. Então vamos lá. O que é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Como a gente sabe, o crédito tributário é aquele valor que nasce no lançamento. É aquele direito do fisco de cobrar aquele valor a partir do lançamento tributário. Então, quando eu suspendo essa exigibilidade, eu estou basicamente interrompendo, parando, congelando aquele direito que o fisco adquiriu ao lançar o crédito tributário ou ao crédito ser lançado. Enfim. Então, é basicamente uma forma de congelar essa cobrança, de dizer, ei, não pode me colocar, não pode me escrever na dívida ativa agora, não pode entrar, então, se não pode escrever na dívida ativa, não pode entrar com a execução fiscal contra mim, porque tem uma dessas possibilidades aqui que eu trouxe, que não te permite fazer isso. E aí, e para que isso possa acontecer, tipo assim, para que você possa suspender essa exigibilidade, ou seja, para que você possa parar o fisco, existem essas modalidades que são trazidas no artigo 151 do CTN. A primeira delas é a moratória, que com certeza a gente vai falar mais sobre isso, eu só estou apresentando inicialmente. A gente tem a moratória, a gente tem o depósito do montante integral, a gente tem as reclamações e os recursos, nos termos das leis do processo tributário administrativo, basicamente processos administrativos que você entra quando, enfim, você não concorda ali com o lançamento. A gente vai falar sobre a concessão de liminar em mandado de segurança, a concessão de liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. E aí, gente, já reiterando aqui que a suspensão dessa exigibilidade do crédito, ou seja, do valor líquido daquele de pagar mesmo, tipo, pague a obrigação de pagar, né? Ela não vai suspender a exigibilidade do cumprimento das obrigações acessórias. Como a gente viu, no direito tributário, as obrigações acessórias, elas não dependem da obrigação principal. Elas são chamadas assim porque elas não são obrigações de pagar, mas elas são obrigações de prestar contas ao fisco, sim, elas são obrigações muito necessárias que você vai precisar continuar cumprindo. Você vai precisar, por exemplo, declarar o seu imposto de renda, mesmo que você, por aquele momento, tenha a suspensão da exigibilidade desse valor ali para com o fisco. Mas você ainda assim vai ter que declarar a sua renda, enfim, que é uma obrigação acessória, certo? Assim como, por exemplo, se você é uma pessoa jurídica, você vai precisar ainda fazer, prestar aquelas contas, sabe, de livros, dos livros que eles têm, gente. Ou, por exemplo, emitir nota fiscal. É isso. E aí, adentrando nessa primeira modalidade, nessa primeira hipótese de suspensão, a gente tem a moratória. E moratória, eu acho que um hackzinho muito bom para você saber do que se trata de início, é só você pensar que mora significa, né, uma demora, um tempo adicional. E eu vejo muitos autores falando sobre
a moratória como essa dilação no tempo, como essa... Gente, é basicamente você ganhando um tempo extra para pagar aquele tributo. É isso. Sabe, não vamos dificultar o que não é difícil. Você está ganhando um tempo extra para pagar aquele tributo. Você vai ter que pagar, sim. Eu não estou excluindo. Eu estou suspendendo. É diferente. E aí a gente conceitua, né, a moratória de forma mais simples, como um instrumento legal que permite essa prorrogação do prazo para pagamento desses tributos, do tributo em questão, né, porque vai depender. E essa prorrogação, com toda certeza, e todas as demais espécies de possibilidades de suspensão de exigibilidade, ela depende de uma lei específica, tá? E essa lei, ela com certeza vai ter que ser bem, como é que eu posso dizer, descritiva acerca de como que é, como se dá essa suspensão, por que se dá essa suspensão, para quem se dá essa suspensão, certo? E aí é também importante ressaltar para vocês que, em caso de dolo ou simulação, por exemplo, se você está tentando entrar ali em uma hipótese de moratória, sendo que você, na verdade, não era para ser beneficiado por aquela lei, obviamente, ela pode ser derrogada para você, né? Não para os demais que fizeram tudo certinho, mas para você. E aí vai resultar, além do valor que você vai ter que pagar, em juros e multa, sem considerar o prazo para prescrição, porque até então, quando você estava simulando, quando você estava fingindo que era um dos beneficiários, o fisco acreditava que ele não poderia te, te cobrar. Então, não tem como se falar em decadência, em prescrição aqui. E a moratória, ela tem suas peculiaridades. Ela pode ser tanto geral quanto individual. Meu Deus, a minha luz está estouradaça, assim. Gente, não olhem para mim, olhem para o slide, porque eu tô terrível, já sou branca demais e com essa luz estourada que eu não sei por que aconteceu, mas aconteceu, tá pior. Mas enfim, a moratória, quando ela é individual, ela permite essa extensão do prazo para pagamentos desse tributo, mas é para um grupo específico em situações especiais. Por exemplo, ou um determinado tipo de contribuinte, por exemplo, mães atípicas, por conta de, sei lá, teve um problema no SUS e todos os atendimentos de crianças autistas, supondo que é federal, todos os atendimentos de crianças autistas ficaram suspensos e aí essas mães precisaram, sei lá, acabaram perdendo emprego, acabaram tendo dívidas porque precisaram contratar babá. Eu não sei, tá? Eu tô criando aqui uma hipótese. Contratar babá não é o caso porque precisaria de um tratamento e babá não faz isso, mas às vezes pela questão do trabalho. Mas eu diria, isso caberia mais à escola, mas se fosse o caso, por exemplo, de contratar o serviço particular de uma terapeuta, de uma fonoaudióloga, enfim, particular, porque o SUS, de repente, por algum motivo, teve uma greve desses psicólogos, teve uma greve, enfim, aí essas pessoas vão ter essa moratória, esse tempo a mais, porque elas foram prejudicadas, elas tiveram despesas extraordinárias. Um exemplo, tá? Que seria bem difícil, isso não acontece corriqueiramente. O que seria mais comum é o caso da catástrofe que teve no Rio Grande do Sul. Aquelas pessoas daquela região que foram abrangidas ali, enfim, todos eles, né, foram, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra da cabeça, mas que foram afetados, ótimo, que foram afetados por aquela catástrofe, todos eles vão ter um tempo a mais, formas ali de enfim, de ter um prazo maior para pagar aquele tributo, porque aquilo ali aconteceu com eles. E claro, isso precisa de lei, mas como a gente vai ver aqui no caso da moratória, quando a gente tem uma lei e quando essa lei requer, por exemplo, no caso da moratória individual, que seria para um grupo específico, mas
como seria? Porque, assim, se fosse uma lei do Rio Grande do Sul, tipo, para IPTU ou coisa assim, porque as pessoas perderam casa, a gente nem falaria que seria uma lei específica. A gente falaria que seria geral. Mas eu estou falando no âmbito federal. Se fosse tributação federal, aí seria individual, porque seria para aquele grupo daquela região determinada que sofreu aquilo ali. Mas o que é a geral? Para contextualizar para vocês e para vocês entenderem. E outra coisa, não precisa se prender a essas classificações. Eu trouxe porque vocês podem se deparar com essas classificações nas doutrinas e vocês podem ficar meio, o que é isso? Não está na lei dessa forma, não está assim, na lei seca. E eu trouxe porque eu acho que é mais didático para você entender. Mas eu acho que o que é importante você entender é que o que você vai ser cobrado é da moratória, enfim, como moratória, como uma forma ali de suspensão. E não para você saber ali minúcias sobre, por exemplo, se ela é autonômica ou se ela é heteronômica, enfim, isso é questão doutrinária. Claro, você precisa saber se ela é individual, se ela é geral, porque tem suas peculiaridades e está descrito na lei. Mas essa outra classificação, ela não está, ela é doutrinária. Enfim, sobre a geral, ela é uma moratória que é concedida por lei, como a outra, só que ela não tem necessidade de aprovação de servidor, e ela se aplica a todos os sujeitos passivos no território do ente que a concede. Ou seja, imaginem que quando eu estava falando do Rio Grande do Sul, era só para as pessoas que tiveram suas casas abrangidas pela enchente. Então, não precisavam pagar IPTU no município tal, porque IPTU é municipal. Para que eu possa dizer que eu passei por isso, eu preciso ter uma prova, eu preciso passar ali por um servidor que vai avaliar, isso realmente aconteceu, e essa pessoa realmente vai ter esse direito à moratória. Mas quando é geral, por exemplo, se fosse o caso de um imposto federal, que fosse para todo mundo ali daquela região do Rio Grande do Sul, não ia precisar eles provarem que foram afetados, só ia precisar ser morador do Rio Grande do Sul, entenderam? Então, essa é a grande diferença também. Da individual, que você tem que provar, que você tem que se colocar ali dentro daquela situação e mostrar para um servidor que você atende aqueles critérios, para geral, que vai pegar uma região, que vai pegar enfim, uma situação que vai generalizar de fato, e você não vai ter que provar para a coisa, você simplesmente sendo morador ali, você já está abrangido necessariamente, é uma coisa que acontece de forma automática. E aí, dentro dessa geral, pode ser autonômica no sentido de quando o próprio ente federado, que é competente pela cobrança, pela instituição daquele tributo, vai adiar esse prazo, vai te dar essa moratória. Se fosse o caso, por exemplo, do estado sei lá, agora, o estado ali do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul inteiro, o estado fez isso. Aí tudo bem, foi o estado do Rio Grande do Sul que fez e que decidiu não cobrar IPVA, porque muitos carros foram perdidos. Então, como foi o estado do Rio Grande do Sul, e é o estado do Rio Grande do Sul que cobra o IPVA, ela é autonômica, porque ele viu dentro ali do que ele tem, tipo, dentro do orçamento dele, das coisas dele, ele tomou essa decisão. Mas quando ela é heteronômica, não é uma coisa que vem, não tem autonomia, ela é geral. E ela é muito rara, porque seria, por exemplo, a União se metendo em tributação alheia. Mas ela tem essa prerrogativa quando tem essas situações específicas. Ela vai interferir nos tributos estaduais e municipais para dar essa moratória, para oferecer essa moratória. A União, somente a União pode fazer isso, em casos excepcionalíssimos. Mas para ela poder fazer isso, ela tem que fazer outra coisa. Ela tem que fazer outras coisas, na verdade. Primeira coisa que ela precisa fazer, ela tem que oferecer também a moratória relacionada aos tributos federais. Por exemplo, todos os impostos vão ter um prazo aumentado
para todo mundo do Rio Grande do Sul. Então, os impostos federais, tipo o IPI, por exemplo, os impostos estaduais, como o ICMS, e os impostos municipais, como o ISS. Todos esses impostos vão ter que ter uma. Porque, assim, se a classe imposto, já vão abranger todos os impostos. Então, vai ter que se meter no município e vai ter que se meter no estado. E se meteria que estado, Rio Grande do Sul, e que municípios? Todos aqueles do Rio Grande do Sul. Isso seria uma moratória heteronômica. E para ela poder fazer isso, ela precisaria, obviamente, conceder essa moratória também para os impostos federais, e ela precisaria também que as dívidas que os particulares tenham com ela não sejam não sejam cobradas, sei lá, se eu fosse. Cara, é muito raro, porque a gente geralmente não paga esse tipo de coisa para a União. Mas se fosse, por exemplo, um aluguel de uma concessionária ali, de uma coisa, enfim, tudo que fosse relacionado ao Rio Grande do Sul, uma concessionária de serviço público, de uma obra que era entre o Estado e a União, enfim, tudo isso, tudo vai ser aumentado, todos os prazos, não somente da tributação, também vai aumentar das dívidas particulares, e isso está disposto no próprio artigo, tá, gente? Não é uma questão doutrinária, vocês vão ler e vocês vão ver lá que está dizendo isso, que ela vai precisar fazer isso. Então, como vocês terão o código, aí tá tudo certo na V2. Então, não se preocupem. E aí, a gente tem também o depósito do valor integral, que quando eu falar dele, vocês vão entender uma coisa, que acaba não sendo tão legal nas outras formas de suspensão da exigibilidade. É o seguinte, vamos primeiro entender o que ele é, para depois entender o que ele tem de diferente, para depois entender o que tem de ruim nas outras modalidades que não são ele, o Divo, o Master, o Total, o melhor. Então, o depósito integral do crédito tributário, gente, ele é como se fosse uma garantia mesmo, tá? É quando, por exemplo, eu sou executada pelo fisco, e aí, obviamente, eu vou responder judicialmente porque eu estou sofrendo uma ação de execução fiscal, e eu dou a minha resposta, eu não concordo com aquilo, enfim, a gente fica naquele embate. Eu não concordo, eu digo, olha, isso aqui está sendo, isso aqui eu já paguei, eles estão me cobrando de novo, me escrevendo na dívida ativa, meu Deus, que absurdo, eu já paguei isso. Pausa. Aí o fisco não pagou, não, ela está mentindo, ela está simulando, a gente tem dados, a gente tem o governo, a gente tem a máquina pública. E aí o juiz vai pegar e dizer assim: olha, vamos resolver essa situação e tal. O seu advogado ou o próprio juiz vão dizer: olha, você tem direito a depositar o valor que está sendo cobrado de você. E vai ser um depósito judicial, tá, gente? Então, só pode acontecer essa modalidade se tiver uma lide, um processo judicial acontecendo acerca dessa cobrança desse crédito tributário. E aí você vai depositar, fazer esse depósito judicial desse valor integral. E esse valor vai ficar lá, paradinho, congeladinho, até o final. Se você ganhar, o montante é devolvido para você. Você, eu disse que tinha pagado essa porcaria. Se o fisco ganhar, ele fica com aquele valor que você depositou no início. Por quê? Porque ele já está sofrendo correção monetária na própria conta judicial. Então, a correção monetária ela já tem que estar acontecendo, ela já está acontecendo. E aí, se tiver ali um valor de correção monetária que vai estar acontecendo a partir da conta judicial, você já vai tendo uma certa noção, mas assim, o bom é que não vai incidir duas coisas que aumentam absurdamente o valor do tributo, que é juros e multa. Então, você não vai pagar juros e multa, tá? Correção monetária é uma coisa que é natural, todo processo tem. Mas juros e multa, meu bem, tem uma coisa que dá ódio pagar é isso. Então, você vai, deposita. Se eles levarem, eles levam o valor. Se você levar, melhor ainda. Então, se você tiver certeza que não fez, que aquilo ali, deposite, pelo amor de Deus, porque a correção monetária está acontecendo e você ganha com isso também. E ele é o melhor, ele é o mais mais. E por que ele é o melhor e o mais mais? Porque só ele
impede a questão dos juros e da multa? Ela é a única forma de suspender a exigibilidade do crédito tributário, evitando juros e multa, com correção na conta judicial. Gente, imagina, você tá tendo um prazo extra na moratória, por exemplo, mas tá incidindo juros, tá incidindo multa. Multa se você não pagar, tá? Porque se você não pagar, vai ter multa. Mas se não, não vai ter multa. Mas incidindo juros naquele prazo ali, será se vale a pena aderir à moratória? Se você for uma empresa, se os juros for baixinho, se for um débito alto, talvez. Ou se você realmente não tiver como pagar ali, vai ter que, tipo, quando você parcela, quando você bota no cartão de crédito e aí vai pagar no outro mês, você bota tipo assim, vai, passa de uma vez, mas, tipo assim, você vai ter que pagar na fatura, e aí você pensa, caraca, só porque eu tô pagando no cartão de crédito, eu tô pagando com juros, mas eu não tenho como pagar no débito agora. E aí você paga no crédito, é tipo o que acontece com a moratória, tá? É triste. Eu não acho legal. Eu acho que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário é a pior das hipóteses ali de você se livrar. Se livrar não, né? Se aliviar, de certa forma. Se livrar, de certa forma, no depósito, porque se você ganhar, você se livrou, né? Melhor coisa do depósito é isso, porque ele pode, no fim das contas, se você ganhar, se você tiver a sentença transitada em julgado a seu favor, excluir o crédito. Então, gente, que coisa maravilhosa. Eu acho que enquanto advogada da pessoa, ia pular junto com ela. Tipo, caraca, cara, a gente conseguiu. Enfim, aí a gente também tem as reclamações e recursos nos termos do processo administrativo tributário. O que é isso e o que diferencia do depósito? Gente, a reclamação e o recurso é porque nem toda cobrança de tributo vai precisar chegar na fase de inscrição na dívida ativa e processo judicial e execução e pá. Não. Às vezes você vai ali, você vê que está sendo cobrado errado. E está tudo dentro do prazo, você só está sendo cobrado, você não está inscrito na dívida ativa. E qual a diferença, Isadora? A diferença é que se você está inscrito na dívida ativa, você está sendo cobrado porque você não pagou dentro do prazo que você foi cobrado para pagar. Então, é tipo o Serasa, entendeu? Que bota teu nome no Serasa, escreve teu nome na dívida ativa. Então, você está sendo cobrado porque você não pagou na época que você devia pagar. E aqui, você não pagou na época que você devia pagar. Não, mentira. Embolei. Você ia pagar, você recebeu, acabou de receber o boleto, tá? Recebeu o boleto e disse: vale, gente, isso aqui não tá certo. Esse valor aqui que estão me cobrando não tá certo. Porque estão me cobrando, por exemplo, um IPVA de um Fiat Uno e eu tenho um. Deixa eu pensar, um carro também, que eu também não vou. Com calma, galera. Então, e eu tenho um Fusca. Então, estou te cobrando o Fiat Uno, o PVA do Fiat Uno é maior do que o do Fusca. Isso não é justo. Então, você vai lá e você entra com a reclamação no âmbito administrativo. É tudo administrativo ali dentro da fazenda pública. Você vai, olha, isso não está certo, porque eu tenho Fiat Uno, modelo tal, e estão me cobrando isso, e esse carro não é meu, eu não tenho Fiat Uno. E aí, com isso, na hora que você entra com esse negócio, automaticamente te suspendeu ali a cobrança. Óbvio, incide juros. Eu não posso dizer que é multa, porque multa é só se, tipo assim, você estivesse pagando. Então, aqui, eu nem vejo a possibilidade de incidir multa. Só se, obviamente, tiver uma multa porque você entrou e era falso. Tipo assim, que você realmente tinha um Fiat Uno no seu nome. Mas não sei. O que eu tô querendo dizer é, você suspendeu. Por enquanto, suspendeu aquela cobrança. Eles não estão podendo, por exemplo, inscrever o teu nome na dívida ativa, daí entrar com a execução, daí penhorar teus bens, e do nada entra um oficial de justiça querendo penhorar tuas coisas, entendeu? A gente tem que entender por que é importante ainda a suspensão dessa exigibilidade. Ah, mas está incidindo juros e multa.
tá incidido juros e multa, mas aí eu não vou ser executada, não vou ser penhorada. Tem coisas, tá? Tem coisas a levar em consideração aqui. Mas eu acho que só vale a pena entrar se você tiver razão. Se você não tiver razão, meu amigo, você está pagando juros e multa a mais que você podia ter pagado aquele boleto. Você tinha aquele Fiat Uno, pagasse. Ou sei lá o que, que você fez com essa gambiarra, mas enfim, entendeu? É basicamente essa a lógica. E outra coisa muito importante, essa reclamação só pode acontecer, gente, em recurso de ofício, porque eu não posso fazer em lançamento de ofício, porque eu não posso declarar os meus bens, daí eles estão me cobrando por um bem que eu declarei e eu estou dizendo, esse bem não é meu ou não. Como é que tu vai saber o que tu declarou que era teu? Ou pior, tu homologou, tu fez ali a parte inteira e aí tu tá dizendo, por exemplo, o imposto, aí tu tá dizendo que tá errado? Não pode. Não pode que não tá batendo. Você mesma que fez isso aí. O fisco não tem nada a ver com isso. É tipo, lide com seus BOs. Aí tem. Eu trouxe o 4 e o 5 juntos, gente, porque é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Não sei por que que tem duas coisas só. A bandada de segurança é mais importante que as outras. Não, gente, era só resumir. Um inciso resumiria dois. CTN, alguém pensou, não sei o que pensou, mas basicamente, quando você tem uma liminar, quando você tem uma tutela antecipada, em qualquer ação judicial, mandado de segurança ou qualquer outra, tá? Mandado de segurança é mais comum, porque você está dizendo ali que o Estado está abusando de um direito, etc, etc. Mas, se for outra, é outra. E aí você teve uma liminar. E com essa liminar já está suspenso. Suspendeu o pagamento ali, a exigibilidade. O fisco não pode te inscrever na dívida ativa, porque o fisco agora que tá lascado, né? Você já tem um liminar, para ter um liminar de um juiz, meu amigo, ou você comprou, ou você tá no direito, porque assim, é difícil. E aí, com isso, essa exigibilidade é pausada até o fim da da decisão, né, da ação transitada e julgada. Com a ação transitada e julgada, aí vai ser decidido e, e com a decisão, se você perdeu, você paga os juros e multa ali, né? Porque obviamente estava rolando. Se você ganhou, você ganhou. Excluiu o crédito. Tá tudo ótimo. E provavelmente você tem uma indenizaçãozinha, não sei. Não sei, não sei. E por fim, o parcelamento. O parcelamento, gente, ele funciona como uma forma de suspender essa exigibilidade, porque ele substitui essa obrigação de pagar o crédito de forma integral por um novo acordo com o fisco, que você vai ser cobrado, sim, mas você vai ser cobrado pela parcela, tá? Você não vai ser cobrado pelo valor integral. Por isso que a gente está dizendo que a exigibilidade suspende a exigibilidade do crédito, porque é o crédito inteiro, em sua integralidade, mas você ainda está sendo cobrado, só que está pagando parcelado, entendeu? E aí, a cobrança, você não vai ser executada enquanto você está pagando aquelas parcelas. Você não vai ser penhorado as suas coisas, porque você está pagando. Agora, se você parar de pagar também, aí eu não recomendo, porque você vai pagar multa e você ainda vai, enfim, perder os benefícios que você ganhou no parcelamento, né? Então, não recomendo. Pague, se for, não deva ao fisco. É essa a dica. E um exemplo que eu trago para deixar isso aqui mais claro, e por que que precisa de lei para o parcelamento, é uma. Eu criei aqui um exemplo. Vamos lá. Tem uma empresa com uma dívida de 500 mil. Essa empresa ela pode solicitar esse parcelamento até 180 meses, segundo essa lei federal aqui. Ela é uma lei relacionada ao parcelamento dentro dos tributos federais. Ah, eu vou precisar saber dessa lei? Não. Eu só trouxe ela porque o parcelamento fica parecendo, às vezes, quando a gente lê, até em algumas doutrinas, que é um acordo de boca ou que é um contrato que eu estou fazendo com o fisco, e não é, tá? Você tem uma lei. Se você quiser aderir aos termos daquela lei, você adere, entendeu? É isso, mas tem uma lei, tem que ter lei. Aí essa lei diz o quê? Que você pode solicitar o parcelamento da sua dívida em até 180 vezes,
E com isso, se você optar pelo prazo máximo, você vai ter uma redução de 60% nas multas, ou seja, não é 100%, de mora, ou seja, pela demora, e de ofício também, e 20% nas multas isoladas. Eita, gente, como é uma delícia saber que eu posso ser multado de várias formas, né? E 25% nos juros de mora, porque não é só a multa da demora, tem os juros também. E 100% no encargo legal. Ou seja, você não pode ser colocado ali, tipo assim, cobrado legalmente por aqui. Basicamente, gente, é uma coisa que se você não tem dinheiro mesmo, se sua empresa, geralmente a gente vê muito em CNPJ aqui, sua empresa tá difícil a vida, vai no parcelamento, vê as possibilidades, analisa a lei, vê se no final das contas vai valer a pena, ou se vale mais a pena, por exemplo, pagar um empréstimo para pagar aquele tributo, porque às vezes, dependendo de como está o parcelamento, vale mais a pena pegar o, sei lá, entrar num cheque especial, pegar um empréstimo. Ah, não tenho capital. Aí, ótimo. Entendeu? É basicamente isso. Ah, Isadora, eu não entendi a diferença de parcelamento para moratória, porque a moratória pode ser parcelada. Sim, existe essa possibilidade da moratória ser parcelada. Mas no que essa possibilidade é tão diferente da possibilidade do parcelamento? Primeiro que na moratória, o que mais importa é essa dilação do prazo, tá, gente? O que mais importa na moratória é que você vai ter um prazo prolongado para pagar aquele tributo. Segundo, que a moratória tem essas especificidades dela, poder ser específica, poder ser geral, poder não sei o quê. E ela precisa, essa lei da moratória, ocorrer porque aconteceu alguma coisa naquela região para ela poder ocorrer. Então, é uma medida excepcional a moratória parcelada. A moratória, em regra, na verdade, ela não é parcelada, né? A moratória ela é um prazo maior para você pagar aquele valor, mas pode acontecer desse prazo ser dado em parcelas, ok? E o parcelamento é uma medida comum no sentido de tipo, você está endividado, o país está endividado, vamos fazer aqui para lhe aliviar, entendeu? Tipo, não é uma coisa, aconteceu uma catástrofe, enfim, um pesadelo. Não, vamos resolver aqui o negócio, não deixe de pagar seu tributo, não. Tipo isso, entendeu? Aí, a moratória parcelada também, ela vai beneficiar aqueles que sofreram com os efeitos desse fenômeno natural, econômico, social, mesmo se ela for geral, gente, ela vai ser de determinada região, e essa determinada região passou por alguma coisa. O parcelamento, ele beneficia os contribuintes que estão inadimplentes. Ele quer realmente receber aquele valor, porque ele vai pensar assim, rapaz, se eu entrar com a execução, essa pessoa não tem nada para eu executar. Deixa eu tentar aqui fazer ela me dar alguma coisa, entendeu? E nessa moratória parcelada, quando você está, enfim, pagando ela, quando é feita essa parcela de. Porque assim, vamos explicar. Se você não paga a moratória, você vai pagar juros e multa, tá? Mas enquanto você está pagando a moratória, em regra, não vai incidir ali os juros e multa na parcela da moratória, ok? Então, assim, pensa que o único que não pode incidir juros e multa de jeito nenhum é o depósito, ok? Porque vocês não vão ser cobrados de forma tão específica. Mas fica só com essa diferençazinha. Esquece que eu falei, porque eu não quero confundir a cabeça de vocês. Isso é muito específico, vocês não vão ser cobrados disso. Mas, basicamente, o parcelamento é uma medida comum, ele vai beneficiar os contribuintes que estão inadimplentes, ele vai ter esse objetivo, né, de receber essas dívidas, mesmo que parceladamente, mas sim, vai incidir juros, enfim. E a moratória parcelada, ou a moratória comum, que vai ser do valor total, ela é uma dilação no tempo, ela é uma possibilidade daquela pessoa se reerguer depois daquele fenômeno natural que aconteceu, depois daquela catástrofe, depois daquela coisa, enfim, a omissão do Estado, alguma coisa ruim aconteceu, para aquela pessoa ter direito àquela moratória, para aquela cidade ter direito, para aquele Estado, enfim, alguma coisa muito ruim aconteceu. E aí, essa pessoa precisa de um respiro no tempo e ela precisa conseguir esse dinheiro, porque ela precisa conseguir dinheiro para outras coisas, e acaba que o fisco não é uma prioridade nesse momento, porque essa pessoa precisa se reerguer. E tem essa diferença gigante.
Eu nunca me confundi em relação a elas duas, mas tem gente que se confunde, então eu quis trazer logo para deixar mais claro. E, por fim, gente, essa questão da extinção do crédito tributário, só iniciando com vocês. O crédito tributário, como a gente sabe, vai se originar no lançamento. Ele é. E o que é o lançamento? É o ato que formaliza a cobrança do tributo, formaliza o fato gerador, que vai fazer nascer realmente o crédito. Sem o procedimento do lançamento, não há como cobrar ou inscrever na dívida ativa. Não tem como. E, contudo, na verdade, para que essa obrigação desse contribuinte ela seja considerada cumprida, checklist, ok, passou, você não tem que mais pagar isso novamente, esse crédito deve ser extinto. Então, a extinção, na verdade, do crédito tributário é o cumprimento da obrigação. São as possibilidades de cumprir a obrigação de pagar esse tributo, certo? E existem 11 possibilidades de você pagar. De você pagar, não porque o pagamento é uma só. Existem 11 possibilidades de você acabar com esse crédito, para você ser tipo, vá-se embora, moço. Dessas 11 possibilidades, a primeiríssima, e não menos importante, na verdade, a mais importante na minha concepção, porque é a que deveria ser a mais comum, não sei se é, mas a que deveria ser, é o pagamento. Depois a gente tem a compensação. Compensação já está no nome, né? Mas eu vou trazer ela explicada, mas compensação já está no nome. O fisco que está te devendo, aí ele compensa no outro, o governo está te devendo, ele compensa com esse valor que ele está te devendo, esse tributo. Mas, óbvio, existem hipóteses, precisa de conversa, eu quero receber esse valor, quero ser compensado, enfim. Existe a transação, existe a remissão com SS, pelo amor de Deus, não vão escrever remissão com C cedilha, porque remissão com C cedilha é remissão da pena de cumprimento lá da execução, que é o negócio do penal, tá? Aqui, prescrição e decadência, as minhas favoritas. Adoro prescrição e decadência. Adoro, gente. Eu amo essa parte. Aí, conversão do depósito em renda. Quando, lembra do depósito que era aquela hipótese de suspensão? Quando o fisco ganha e aí o depósito se torna receita. É uma hipótese também, que excluiu o crédito, porque quando a ação chegou, aí o depósito caiu na conta do governo, acabou, não tem mais o que cobrar também. Consignação e pagamento, decisão administrativa irreformável, que não tem instância mais, porque a gente tem instância administrativa, você está por fora, viu? Que eu sei que vocês não sabem, mas tem. Tem decisão judicial, que é transitado em julgado, e dação em pagamento de bens imóveis conforme a lei. Essa última hipótese eu nem gosto de falar, porque é tão rara, é tão impossível, é tão megalomaníaca, que eu nunca nem ouvi falar, mas tem. E a gente vai falar sobre, mas eu vou falar quando eu puder falar de tudo. Não gosto de falar de uma coisinha e depois deixar as outras, então é isso. Como vocês já sabem, já foi acordado entre a gente, vai estar aqui na descrição do vídeo o quiz para vocês fazerem. Só coloquei 3 questõezinhas. Só que elas precisam pensar mais um pouco, então é isso. Façam, gente, pelo amor de Deus. Se livrem, tipo assim, ganhem um ponto, entendeu? Não precisa nem ver, mas se viu até aqui, porque ele não vai fazer? Vai saber fazer. A não ser que eu esteja sendo muito ruim. Então, pode ser também. Mas é isso. Beijos e espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas. Se não, me manda mensagem, eu resolver o problema. Beijinhos.